Depois nós iremos ler Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Diz assim, capítulo 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo: e a mão do Senhor estava sobre ele. Agora nós vamos ler Ezequiel capítulo 3 e o versículo 14, que diz assim: então o Espírito me levantou e me levou embora, e me fui em amargura, no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Diga comigo, irmãos, a mão do Senhor era forte sobre mim. Irmãos, por gentileza, retome os vossos assentos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o profeta Ezequiel é um dos profetas maiores, e Ezequiel está na categoria dos profetas escatológicos. O conteúdo profético do livro de Ezequiel é direcionado principalmente para o povo de Israel. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, Ezequiel está profetizando as profecias do livro de Ezequiel. O conteúdo do seu livro é direcionado para o povo judeu, para o povo de Israel. A Bíblia diz que Ezequiel era de linhagem sacerdotal, mas Ezequiel foi levado agora cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Chegando na Babilônia, a Bíblia diz que Ezequiel ficou cativo em uma região chamada Tel Abib, junto às margens do rio Quebar. Ezequiel era filho de Buzi, o sacerdote. Sendo assim, Ezequiel também, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que Ezequiel era sacerdote de linhagem sacerdotal. Mas quando Ezequiel agora é levado para o cativeiro, chegando naquele lugar, Ezequiel não vai poder exercer o ofício sacerdotal, porque Ezequiel está no cativeiro, e no cativeiro não tinha como Ezequiel exercer o ofício de sacerdote, até mesmo porque para o sacerdote exercer o seu ofício, tinha que ter o tabernáculo, tinha que ter um templo, e no cativeiro não tinha templo nem tabernáculo. Para o sacerdote exercer seu ministério, tinha que ter os utensílios sagrados, mas no cativeiro não tinha utensílios sagrados. Para o sacerdote exercer o seu ministério, deveria ter sacrifícios, mas no cativeiro também não tinha como fazer sacrifícios. Então era praticamente impossível de Ezequiel, dentro do cativeiro, exercer o ministério que Deus tinha com ele. Não tinha como ali naquele lugar Ezequiel exercer o ministério sacerdotal.
Então a Bíblia diz que agora Deus vai levantar Ezequiel, não como sacerdote, porque Deus não está limitado a cargo para te usar. Se Deus não tiver como te usar como um sacerdote, Deus vai te levantar como um profeta, Deus vai te levantar como um cooperador, mas algum jeito Deus vai fazer para te usar, meus irmãos. Então a Bíblia diz que agora Deus vai levantar Ezequiel para ser profeta e para profetizar no exílio. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando Ezequiel agora chega no exílio, a Bíblia diz no capítulo 3 e no versículo 15, que a situação do povo era tão precária, era tão difícil, que a Bíblia diz que Ezequiel ficou atônito. E essa palavra atônito significa pasmo. Essa palavra significa tomado de assombro, de espanto. Quando Ezequiel chegou no cativeiro e olhou para o povo dele, ele sentiu espanto, ele ficou assombrado, ele ficou impactado de ver a situação do povo naquele estado. E a Bíblia diz que agora Ezequiel ficou atônito, mas Deus levantou Ezequiel para profetizar. E a missão de Ezequiel ali não era fácil, irmãos, porque a Bíblia diz no capítulo 2 e no versículo 4 que o coração do povo estava endurecido, o semblante do povo estava obstinado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o povo estava fazendo cara feia. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ouvir a mensagem de Deus. Mas no capítulo 2 e no versículo 7, o Senhor disse a Ezequiel: Ezequiel, fale a minha palavra, quer ouçam ou deixem de ouvir. E a mensagem que Ezequiel tinha que pregar não era uma mensagem de motivação. A mensagem que Ezequiel tinha que pregar não era uma mensagem de autoajuda, mas quando nós lemos no capítulo 36 e no versículo 26, a mensagem que Ezequiel pregou era essa: assim diz o Senhor, tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne e farei habitar entre vós o meu Espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode levantar a sua mão para louvar e bendizer ao nome do Senhor? Irmãos, Ezequiel está no exílio. Exílio é um lugar de opressão, é um lugar onde se colocava a carga no ombro dos escravos, é um lugar de opressão, de oprimição. Exílio era um lugar de sofrimento. Exílio era um lugar de amargura. Esse era o cenário, irmãos, de onde Ezequiel estava, pastor Daniel. Ezequiel estava em um lugar de sofrimento, de amargura. Mas olha o que aconteceu, irmão. É no exílio que Deus chamou Ezequiel para pregar. No exílio, naquele cenário difícil, que Deus levanta Ezequiel para ser profeta. Porque muitas das vezes Deus não vai nos levantar para ser profeta somente dentro da igreja. Hoje, no século que nós estamos vivendo, nós estamos vendo uma geração se levantando, se acendendo aí. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser profeta dentro da igreja, todo mundo quer ser profeta nos grandes congressos, nas grandes vigílias, nas campanhas. Mas coisa difícil é ser profeta no cativeiro, é ser profeta lá fora, é pregar que Deus vai mandar o povo descer, é mandar que o povo vai se endireitar na presença do Senhor. Isso que Ezequiel estava fazendo, irmão. Ezequiel estava pregando para o povo se consertar na presença do Senhor, e o povo não queria ouvir a mensagem de Deus. Ser profeta não é fácil. Ser profeta é transmitir aquilo que Deus manda. E nem sempre aquilo que Deus manda a gente falar é coisa agradável aos nossos ouvidos.
Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Porque nessa igreja ainda tem profeta que fala aquilo que Deus manda. E agora a Bíblia diz que Ezequiel está no exílio, um lugar onde o cenário era de sofrimento, pastor Eduardo, um lugar de dificuldade. E sabe o que vai acontecer com Ezequiel ali? Primeiro, a Bíblia diz no capítulo 1, que estando Ezequiel no exílio, veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Primeiro, a palavra do Senhor veio a Ezequiel. Segundo, estando Ezequiel no exílio, Ezequiel teve visões de Deus. Terceiro, estando Ezequiel no exílio, a Bíblia diz que os céus se abriu sobre Ezequiel. É nos momentos de adversidade que o céu vai se abrir sobre a tua vida. É no cenário de aflição que a mão de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, porque a Bíblia diz que estando agora Ezequiel no exílio, a mão de Deus estava com Ezequiel. E aqui eu quero abrir um entre parênteses. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. Diga comigo, a mão de Deus estava com Ezequiel no exílio. Porque é no momento de adversidade, quando você pensar que tudo está acabado, a mão de Deus ainda está contigo. Quando você pensa que não tem mais solução, a mão de Deus ainda está sobre você. Quando o diabo gritar que acabou para você, ainda a mão de Deus estará contigo, porque a Bíblia diz que Ezequiel estava no cativeiro, mas a mão de Deus ainda estava sobre Ezequiel. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. E quando eu leio a palavra de Deus, Pedro escrevendo a sua epístola, a sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 6, Pedro escreveu dizendo: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Em Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 18, a Bíblia diz que Moisés pediu para ver Deus. Então Deus falou com Moisés: Moisés, homem algum já viu a minha face e viveu. Então se esconde na brecha dessa rocha. Quando a minha glória passar, eu te cobrirei com as minhas mãos. A Bíblia diz em Êxodo 34, versículo 1, que Deus com as suas próprias mãos escreveu os 10 mandamentos Deus escreveu nas pedras os 10 mandamentos com as suas próprias mãos. Isaías no capítulo 59 e no versículo 1, Isaías escreveu dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aí eu dei glória a Deus quando eu li o livro de Neemias, porque Neemias no capítulo 2 e no versículo 18, Neemias escreveu dizendo que a boa mão de Deus esteve com ele, e em 52 dias Neemias concluiu a construção dos muros, porque a mão de Deus estava com ele. Aí quando você lê o livro de Neemias, a Bíblia diz que se levantou as pessoas para perseguir Neemias, começaram a debochar dele, dizendo: Neemias, se uma raposa passar por cima desse muro, esse muro vai cair. Eles estavam debochando de Neemias, eles estavam tirando sarro de Neemias, mas a Bíblia diz que enquanto eles tiravam sarro de Neemias, enquanto eles tentavam parar Neemias, a mão de Deus estava animando Elias para continuar, Neemias para continuar aquela obra. E a Bíblia diz que em 52 dias, no meio de perseguição, no meio de afronta, Neemias conseguiu levantar aquele muro. Não foi pelas suas forças, mas foi porque a mão de Deus estava com Neemias. Se você está aqui essa noite, é porque a mão de Deus foi sobre a tua vida.
Se você está de pé essa noite, porque a boa mão de Deus foi sobre a tua vida. Quem crê que a mão de Deus está aqui? E olha o que Ezequiel, pastor, escreveu no capítulo 3, no versículo 15. Olha o que Ezequiel falou aqui sobre a mão de Deus. No capítulo 1 diz que a mão de Deus estava sobre Ezequiel no cativeiro. Agora no capítulo 3, no versículo 15, Ezequiel disse que a mão de Deus foi mais forte sobre ele. Professor, vem cá, professor, vem cá, em nome de Jesus, vem aqui. Eu vou fazer uma demonstração do que Ezequiel estava querendo dizer. O pastor aqui que está aparecendo Ezequiel, né, irmãos? Vou pegar ele para fazer demonstração. Ezequiel estava dizendo: quando eu não queria mais ir, estava amargurado no meu espírito, não queria pregar para o povo estava com o coração endurecido, não queria ouvir a mensagem de Deus, eu não queria ir. E tem vezes que nós também não queremos ir. Ezequiel não queria fazer, Ezequiel não queria se levantar. Mas quando Ezequiel, pastor, disse que não queria ir, ele falou que a mão de Deus foi mais forte sobre ele. Ezequiel quis voltar para trás. Tenta voltar para trás, homem de Deus. Quando Ezequiel tentou voltar para trás e disse que não ia, ele disse que a mão de Deus era mais forte sobre ele. Sabe o que Deus está brigado? Sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Que quando você pensar em parar, a mão do Senhor será mais forte sobre a tua vida. Quando você disser que não vai, a mão do Senhor será mais forte sobre a tua vida. E essa noite eu quero profetizar que a mão de Deus está sendo mais forte na tua saúde, na tua família, no teu ministério. Pastor Daniel, a mão de Deus é mais forte na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, na tua casa. Pastor Eduardo, a mão de Deus está sobre ti, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A gente só consegue fazer alguma coisa porque a mão misericordiosa de Deus está sobre a nossa vida. E como nós, irmão, não podemos pregar só sobre Ezequiel, por mais que o contexto seja sobre Ezequiel, nós não podemos deixar de falar sobre Jesus, porque senão a mensagem está incompleta. Nós podemos pregar sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Elias, sobre Ezequiel, mas nós temos que falar sobre Jesus. E sabe o que Jesus fez, irmão? Para complementar aqui a palavra, sabe o que Jesus fez? Antes de Jesus se ascender aos céus, Lucas no capítulo 24 e no versículo 10, Lucas vai escrever dizendo que Jesus agora reuniu os seus discípulos. E antes de Jesus subir aos céus, Jesus vai estender a sua mão e vai abençoar os seus discípulos. Jesus está com as tuas mãos estendidas essa noite para te abençoar. Irmão, se você pudesse colocar de pé comigo essa noite. Foi no exílio que a palavra de Deus veio sobre Ezequiel. É nos momentos mais difíceis da vida do crente que Deus se manifesta. Foi no exílio que Ezequiel viu os céus abertos. Foi no exílio que a mão de Deus estava com Ezequiel. Oh, glória. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Eu sinto a presença do Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus.